Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de dietética, já na força da transição da água que está chegando para o inverno. A gente fica se perguntando: é tanto frio assim que a gente espera? Às vezes, mesmo que o inverno não seja rigoroso, não significa que a natureza não se faça presente através dessa energia do frio, porque algumas situações de forma sazonal vão acontecer, sejam boas ou sejam ruins, de acordo com as escolhas, os comportamentos que nós realizarmos em cada etapa, né, desse ciclo que são as estações. Lembrando que a medicina chinesa ela traz a quinta estação, que se refere à estação da Terra, que também é chamada canícula, e essa estação nós abordamos nessa complementação, né, do processo terapêutico que abordamos aqui através da base milenar da medicina chinesa, que é a dietética e o Qigong, com uma força muito grande do Qigong, porque realizamos de segunda a sexta-feira a prática diária com os nossos alunos e essas práticas elas ficam disponíveis na plataforma também do aluno e e as aulas de dietética que nós gravamos, elas também ficam disponíveis aqui para os alunos. E hoje nós estamos abrindo essa sala com a oportunidade de participação dos integrantes do grupo que nós temos Praticar Saúde 2025, que é essa complementariedade das 5 estações, que nós, a cada estação, nós falamos um pouco dessa sazonalidade, dessa energia dos órgãos. Então, estamos aqui presentes ao vivo com os nossos alunos e essa aula vai ficar gravada. Lembrando que essa disponibilidade da gravação ela vai ser dada exclusivamente desta aula para os alunos que fazem parte do grupo de WhatsApp. Então, ela vai ficar disponível de forma aberta para esse público, né? E porque é uma aula especialmente gravada para essa transição. E vamos falar hoje da energia do rim, a importância do rim para o inverno, e vamos dar uma retomada no conceito da canícula, tá? Eu vou só fechar os microfones para a gente poder iniciar a aula e depois eu abro para perguntas, lembrando que sempre o final da aula ela é aberta para que vocês possam fazer todos os esclarecimentos necessários e aquilo que a gente não sabe, a gente busca o conhecimento, renova e traz na próxima aula, porque é importante esse crescimento contínuo, essa troca contínua entre todos nós, para que esse conhecimento da saúde, toda essa bagagem que nós adquirimos ao longo dos anos, ela vai se somando ao conhecimento. Então, o João, a Cristina, eles trazem o conhecimento deles e isso vai agregando ao conhecimento que nós temos e assim se constrói o conteúdo de todo o programa terapêutico. Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, nós estamos tratando da série Inverno com Saúde. Essa série, ela tem a relação com, com o rim diretamente, só que ainda nós estamos na transição. Daqui 9 dias nós completamos a canícula, então ainda nesta transição, a importância de já olhar para o rim, que é o órgão do inverno, mas ver o que que aconteceu no outono e falar assim, não, então já que essa energia está no centro, que é o da Terra, vamos também fortalecer o baço. Mas como já a canícula já está caminhando para o frio propriamente dito, para o inverno que a gente espera, sempre a toda estação, nós vamos rever aqui alguns conceitos e algumas questões relacionadas ao inverno. Então, essa é a segunda aula já dessa transição e vamos abordar o tema o rim como base da energia vital na medicina chinesa. E o convite para essa estação é o armazenamento, né? É a estocagem. Nós vamos preservar a saúde através de movimentos mais introspectivos.
Nós vamos falar de atividades, de movimentos, de situações no nosso dia a dia que convida, que vai ao encontro, né, desse convite de armazenamento, de introspecção e de preservação. Então, antes da gente iniciar a aula, a gente precisa de falar do nosso oficial que preserva toda essa energia do nosso corpo, que é a base do nosso corpo, que o rim, ele é, na medicina moderna, considerado um órgão que filtra o nosso sangue, que tem uma importância ali para a nossa saúde como um todo, porque o rim segundo a medicina moderna, ele paralisa toda a nossa função de filtração, ela vai ficar debilitado. Mas quando nós olhamos com o prisma da medicina chinesa, vai muito mais além do que um órgão que tem associado a uma suprarrenal, que filtra o nosso sangue. O rim, segundo a medicina chinesa, vamos colocar aqui, tem dois órgãos ali, ele está totalmente conectado nessa base, aqui embaixo, energeticamente com um campo reservatório que é a nossa essência, a base de toda a nossa vida e a nossa longevidade. Então, quando nós nascemos, nós recebemos do papai e da mamãe uma cota e os chineses não sabiam o que que era genética, né? Então, vamos colocar as palavras que eles utilizam para a gente entender que há mais de 4.000 anos nós temos uma linearidade de conhecimento e uma escrita pautada nesses conhecimentos, Yin e Yang e os cinco elementos. Então, no tratado interno da medicina chinesa, conhecido como Imperador Amarelo, nós temos dois capítulos importantes. E dentro do capítulo 8 do Su Wen, a gente traz essa base do, dos órgãos como um todo. E o rim é a base yin e yang de toda a nossa vida. Então, a cota que nós recebemos do pai e da mãe, ela vem antes do nascimento. Mas só que quando isso acontece da energia do papai e da mamãe, nós recebemos, e depois que ocorreu a concepção, continua tendo uma nutrição dessa energia pré-natal com a mãe. Então, a mãe, ela continua dando essa base, essa formação da base do que vai ser a nossa essência. Então, nós recebemos essa cota antes de nascer. Depois que nascemos, o organismo ele vai trabalhar para poder fazer com que mantenha essa essência através da respiração e através da alimentação. Isso já é outro capítulo, outro momento. Então, o rim, ele é a base de toda a vida e vai ditar também a nossa longevidade. Mas mesmo essa energia que nós acumulamos ao longo da vida, que é chamada pós-natal, que vem da respiração e do alimento, juntos eles são formados um Ti que depois vai para a base. Esse Ti que vai para a base, ele vai se reunir com essa energia essa essência pré-natal e vai fazendo uma reposição. Então, quando nós temos uma alimentação saudável, respeitando toda a nossa energia, a nossa natureza, essa base da vitalidade que recebemos dos nossos pais, ela vai ser conservada por mais tempo. E a vida vai ser longa, então você vai ter menos limitações. A gente chega, às vezes, num processo de envelhecimento e fala assim: ah, isso é normal para o idoso, é normal, é normal. Mas todo velho precisa de ficar limitado, restrito, com dificuldade de mobilidade, com alteração da acuidade visual, auditiva. Então a gente tem que pensar que eu lembro na minha primeira aula de residência da saúde do idoso, quando eu fiz lá no FMG, o professor perguntou quais são as doenças relacionadas ao envelhecimento. Então,
já desmistificando esse olhar de que a gente precisa de estar velho para adoecer. A gente vê aí que hoje temos uma desconstrução dessa energia vital, né? E muitos jovens com uma baixa vitalidade, sem perspectiva de vida, e isso já mostra uma energia, uma essência fraca. Então, quando nós temos um rim forte, a força de vontade, a força de viver vai ser forte porque ela é a base energética yin e yang de todo o nosso organismo. Quando no ambulatório, né, no consultório, nós pegamos e nós tratamos pacientes com alteração yin e yang, nós sempre buscamos olhar para o rim, porque o rim ele é a base do yin e do yang do corpo todo. Eu tenho deficiência do yang do baço, vamos olhar para o rim. Eu tenho deficiência de yin do fígado, vamos olhar para o rim. Então, essa base yin e yang do corpo todo, o rim ele é essa sustentação. Então, é importante olhar para esse órgão. E por esse comando de estrutura de base, nós temos órgãos importantes, como os ossos, os dentes, a medula e o cérebro. Então, toda essa sustentação do corpo, a nossa mente, então, ossos fracos, dentes fracos, dificuldade para a formação de sangue, porque apesar de quem formar o sangue é o baço e quem governa é o coração, e quem controla o fluxo é o fígado, o rim, ele tem uma base ali que deve ser observada também. E o cérebro, na questão, né, das doenças degenerativas, neurológicas. Então, quando nós temos esquecimentos, as doenças senis, que são relacionadas ao processo de degeneração do cérebro, nós temos que olhar para o rim e preservar essa essência de alguma forma, seja através de trazer tranquilidade e calma para lidar com as emoções do fígado, porque o fígado, quando é exacerbado, ele acaba exigindo muito do rim, ele vai sugar esse rim. Então, sempre quando nós trabalhamos com os 5 elementos, é para complementar a observação. Então, nós temos algumas aulas aqui no início da dietética, lá no nosso programa, que a gente faz essa relação dos 5 elementos, bem lá no início, quando nós começamos a introduzir essa base no programa do Ticum. Então, ele garante também a nossa reprodutividade, né, a nossa capacidade de reproduzir, e desempenho também sexual, porque a base do rim, ela é a base da vida, lembra, né, que eu falei lá que pai e a mãe, através da junção, traz essa força e essa energia para nós. Então, o pai e a mãe, eles precisam de estar com uma energia forte para poder fazer com que nasçamos com uma energia forte. E a mãe precisa de estar com uma energia do rim forte, e o rim dela é sugado, muito sugado, para poder sustentar essa energia pré-natal que vai sendo formado desse novo indivíduo. E ela atua no desenvolvimento e no crescimento. Eu lembro que teve um caso, eu estava iniciando na medicina chinesa e foi muito interessante, foi um caso de 2016, que eu peguei uma constituição, isso foi uma criança, que a constituição corporal dela, ela parou de desenvolver aos 11 anos de idade, e ela já estava com 14 anos. Ela parou de crescer. Aí eu falei com os pais para poder fazer um raio-x, né, aquele raio-x de crescimento, e realmente constatou que a formação dela parou, a formação óssea dela parou aos 11 anos de idade. Foi quando aconteceu um processo de trauma com esse adolescente. E aí quando eu não trabalhava ainda com a medicina chinesa, e o processo foi feito em conjunto com o processo terapêutico e com um clínico, um médico clínico, e recentemente eu vi esse jovem, hoje já está bem mais velho, né? Já é um adulto formado, como que o corpo dele, apesar de ser magro, ele desenvolveu, ele cresceu, ele tem mais força e vitalidade no corpo dele, porque ele cresceu, ele teve um desenvolvimento bom. E se continuasse dessa mesma forma lá, sem interferir em algo, né, que aí o psicólogo trabalhou a questão do trauma, ele conseguiu desenvolver também com ações de medicamentos. É,
O desenvolvimento e o crescimento, então, é muito importante. E a influência muito forte do medo, que é uma emoção associada. O medo é protetivo? O medo é protetivo. Mas quando o medo ele é exacerbado, ele precisa de ser olhado, precisa de ter um olhar, e o medo muito frequente, ele vai trazendo um consumo da energia do rim, dessa essência que nós devemos guardar. Depois vocês anotem as dúvidas aí que a gente, quando abrir, vocês podem perguntar. Então, os elementos associados é a água, a cor é preto, um azul escuro, a emoção é o medo, a gente já falou, o acoplado yang é a bexiga e o órgão do sentido é o ouvido. Então, alterações auditivas vão ser muito importantes aí para o nosso, para um diagnóstico diferencial para o rim. Apesar que pode ter fígado associado também, mas aí isso aí tudo depende. O sabor que nutre o órgão é o salgado, mas lembrando que sempre quando exageramos no sabor que nutre aquele órgão, algumas consequências vão ter. Igual o doce ao baço é bom, mas exagero ele vai trazer uma descompensação e vai desarmonizar o órgão ao invés de harmonizar. E aí a energia do rim, que é esse convite do inverno, né? Essa energia que recolhe para o interior e que nós precisamos preservar. É um convite para agirmos com cautela, com cuidado e um consumo bem baixo de energia. Eu não falo nem que é no stand-by. Algumas coisas assim, a gente desligar o modo ativo e desligar o modo automático, não é bem assim, mas é a gente passar a ter uma percepção maior e convidar mais a um recolhimento. Então, a predominância do yin, ela vai acontecer, e aí esse descanso para que o calor ele recolha também para dentro e faça essa conservação, essa nutrição do nosso órgão. E aí a gente estava conversando essa semana no Ticum, foi na segunda-feira, né, que eu falei que a atividade corporal para o inverno é o Qian nível 2, que ele convida a nutrição através da movimentação do sopro vital ali dos pés, que ativa os pés e impulsiona esse sopro vital para o alto através do meridiano do rim. E aí os excessos, eles vão lesar esse rim. Quais são esses excessos? O frio intenso vai lesar o rim, então não é para a gente achar que, então o frio eu vou sair e vou me expor, não. O agasalho, se proteja, porque você vai ficar exposto a esse frio e isso não é bom, que você vai se sobrecarregar também, vai exigir muito do seu corpo para equilibrar a sua temperatura. O trabalho excessivo, então, tem quem tem o hábito de trabalhar 12, 16 horas por dia, é importante repensar essa atividade laboral, porque precisa de recolher mais. Então, uma pessoa que sai à noite, fica virada, barzinho, noitadas, boate, isso é algo que lesa o rim. Pessoas que ficam trabalhando exaustivamente, até mesmo assistindo televisão à noite, isso tudo é um convite para que a gente pare e repense sobre nossas atitudes que estão lesando o nosso rim. Então, dormir no máximo até as 22 horas, acordar às 6 horas da manhã, então 8 horas de sono revigorantes. Se está com alguma dificuldade para manter esse sono, precisa de avaliar, precisa de ter uma observação e um olhar ali para que esse sono seja regulado. E o medo constante, que também vai lesar o rim. Outras coisas também vão lesar, mas esses excessos aqui a gente já pode pontuar como uns fortes aí. Então, o objetivo da estação do inverno, que falta apenas 9 dias para começar, contagem regressiva, é armazenar e proteger a essência. Lembrando que a essência é a base da nossa vitalidade, da nossa longevidade. Eu quero ser um Vutunã, chegar com 105 anos, colocando minhas pernas para o alto, trazendo uma energia para todo o corpo e fazendo as mesmas coisas, claro que numa velocidade menor, mas fazendo as mesmas coisas sem limitação. Então, o lema agora da estação do inverno é: não desperdice, conserve. Então, essa armazenar a essência
vai ter todo vamos dizer assim, as ferramentas necessárias. Nós passamos aqui na nossa formação para que você se fortaleça cada vez mais e faça essa armazenagem e essa proteção da sua essência. E aí vamos lá no nosso tema da aula, que é a dietética para fortalecer o inverno. Hoje nós não vamos encerrar o assunto. Semana que vem nós temos as cenas dos próximos capítulos, porque aqui hoje eu falo dos alimentos, mas semana que vem é o dia daquela famosa receitinha, como nós fizemos no outono, semana que vem é o dia das receitas. Então, o sabor levemente salgado e um pouco amargo. Por que o amargo? O amargo, ele é do coração. Então, quando nós estabelecemos uma relação também ali com o coração, nós vamos favorecer uma descida da energia e favorecer esse recolhimento. Essa combinação dos sabores com a direção e com a natureza também, ela é importante. Então, a natureza aqui, ela é morna, então essa temperatura aqui é a temperatura da natureza, não é a temperatura somente do alimento quando nós falamos de levar ao fogo, né? Então, assim, pegar um copo, pegar uma sopa, pegar um chá e segurar, tomar dessa forma, assim, né? Com os dedos tudo aberto, porque tá quente. Não, nós temos que a temperatura térmica é segurar e sentir conforto, mas a temperatura da natureza é que é o mais importante. Então, quando nós pegamos uma cebolinha que tem uma natureza quente, um sabor picante e levemente amargo, nós temos um alimento muito favorável para colocar nas sopas e nos caldos. Os alimentos de natureza morna, a gente tem essa tabela que mostra os alimentos. Então, o e-book que nós disponibilizamos, eles já fazem essa diferenciação entre os alimentos de natureza morna e quente, que nessa época agora vocês vão utilizar os alimentos mais da tabela do, dos alimentos que vão favorecer os corpos in, porque o corpo in ele é frio, e aí o alimento tem que ter uma natureza mais morna e quente. Então, esse e-book que eu vou disponibilizar para vocês, para quem é já do curso, já tem esse e-book. E para quem não é do curso, vai ter esse e-book ao final. Eu vou pedir para que entre em contato comigo para eu disponibilizar esse arquivo no Drive, porque ele é muito pesado. E os caldos, eles vão ser as texturas, vocês podem fazer sopas, caldo, para facilitar também a digestão, porque tudo no inverno é convite para armazenagem, para conservação. Então, se a gente vai precisar de proteger, a gente vai exigir menos do baço, vai exigir menos do estômago, vai exigir menos das temperaturas dos alimentos, então já vai jogar para dentro também alimentos mais digeríveis. Os alimentos que são benéficos são esses daqui. Quem quiser tirar uma foto, fazer um print, né? Então a gente tem um arroz integral, inhame, batata doce. Lembrando que o arroz branco também favorece e ele vai ajudar a tonificar o baço. A gente vai falar um pouquinho, acho que é na próxima slide, sobre quem saiu debilitado do outono, precisa de fortalecer o baço. O gengibre já era um alimento que nós utilizamos no outono. Aqui ele entra também com favorável no inverno, né? Lembrando que é moderado por causa do excesso de calor que a gente traga para dentro, então também não é exacerbar demais o calor interno. Umas frutas mais secas que nós vamos utilizar e podemos fazer essas frutas no vapor, tá? Para dar uma aquecida nela. Um chá de canela com casca de maçã. A casca de maçã ela é muito boa, eu gosto muito do chá de maçã. Chá de gengibre leve, o chá de gergelim, o preto tá ali do outro lado. O caldo de osso, nós vamos trazer a receita semana que vem de como que a gente faz os cubinhos de caldo de osso para a gente colocar em todas as nossos caldos, em todas as nossas sopas, os preparos que, que vocês já deixam ali pronto para que só coloque o caldo de osso no preparo da sopa que vai fazer. O feijão preto, lentilha, grão de bico, o gergelim preto, é bom fazer o chá também, ajuda a tonificar o yin. Tem o gersal, que é o sal com o gergelim preto. Todas as receitas nós vamos trazer semana que vem.
castanha, nozes, amêndoa, cogumelo. A Silvana até fez, né, Silvana, no outono, uma receita que nós passamos do cogumelo. A alga, tem muitas algas que são doce, não, gente, salgada, e os peixes também de águas profundas que vão favorecer essa energia do rim. Essa regra dos alimentos crus e gelados, ela prevalece o ano todo, mas no inverno é ainda mais ressaltado, né? Não é porque no verão a gente tem um calor exagerado que a gente vai tacar gelo para dentro, mas você pode se refrescar um pouco mais no verão, mas nesse momento do inverno, tomar muito cuidado para o frio exagerado que está lá fora, não é, aumentar o frio interno. Então, não somente através de agasalhos, mas também através do que a gente coloca para dentro. Os açúcares refinados e o álcool em excesso, eles vão nos inflamar e vão trazer prejuízos para o nosso organismo, né? Então, a estrutura, aquela base, o osso, toda ela, junto com as articulações, precisam de ser protegidas. O sal, ele não deve ser a escolha, né? A gente deve pensar assim, o sal é a última coisa que nós colocamos na nossa refeição. Ele é para dar um equilíbrio ali dos temperos. Então, no e-book da sua natureza, nós temos uma lista de temperos tanto separados, os mornos e os frios, e esses temperos, eles são preferência de serem utilizados. E por último, a gente vem com sal, e de preferência um sal orgânico, sal marinho, que, que tem uma base melhor para nutrir o nosso rim. E os alimentos industrializados entram naquela regra, né? A gente está desempacotando. Então, a regra da medicina chinesa é desempacote menos e descasque mais. Então, todos esses alimentos industrializados, eles vão favorecer a nossa inflamação e o desgaste. Tudo que leva a um adoecimento, não se engane. Tudo que leva a um adoecimento leva ao consumo da essência e isso sobrecarrega o rim. E aí, os casos pós-outono. Pessoas que adoeceram com resfriados, gripes fortes, ficou com cansaço, teve uma produção de muco intenso, tem sinais de deficiência de baço, um desequilíbrio entre o pulmão e o baço, porque aquela rinorreia constante que dá ali é um desequilíbrio entre o pulmão e baço e que não foi bem harmonizado. E isso gera uma consequência para o rim quando nós consumimos. Então, como é que nós vamos saber? A pessoa ela exacerba as questões respiratórias, ela começa a ficar com falta de ar, o Ti ele fica oprimido aqui, então dá aquela opressão também torácica e começa a dar as crises asmáticas, começa a dar essa retenção de muco maior aqui na parte superior. E aí eu já tive essa semana 2 casos de internações de pacientes que me procuraram o que que a medicina chinesa pode fazer para auxiliar. Então, os 2 casos foram respiratórios e uma está internada, está internada até hoje, e a outra pessoa está em casa já, mas em uso de antibiótico. Então, assim, o risco de nós agravarmos nossas questões respiratórias que não foram bem tratadas no outono e vir para o inverno, ela aprofunda mais. Lembra que tem os canais, né? Nós vimos os canais, terminamos hoje. Ontem, na verdade, os canais, nós passamos pelo Ticum por todos os canais aí, eu acho que foram quase 2 meses de canais. Então, esses canais, eles vão aprofundando. À medida que nós vamos passando a energia de um canal para outro, o rim, por exemplo, é muito profundo. Para atingir uma doença, atingir o rim, o canal do rim, significa que essa doença aprofundou muito, né? Então, para o rim chegar a ficar lesado e não conseguir segurar o tique descende do pulmão, ele já está sobrecarregado e ele foi muito lesado. Então, precisa de olhar com mais carinho para esse órgão. E aí vem a canícula, que ainda nós estamos nos 9 dias finais da canícula e a energia ainda está centrada no baço e no estômago. Então, essa semana ainda dá para poder nutrir o baço, para que o baço passe essa energia para o rim de uma forma mais potencializada. Quem
tem sinais de cansaço, não exagere nas práticas corporais, já faça um recolhimento para que você não desgaste o que ainda está precisando de reorganizar. Então, os alimentos mais simples, cozidos, hoje eu já comi minha batata doce, já fiz meu café de rainha, comi o gergelim preto com a minha massa, né? Que eu faço uma massa e coloco o gergelim preto. A raiz, a batata doce, os cereais integrais, eu uso a aveia, a abóbora, a cenoura e o arroz aqui. E a gente utiliza muito nas refeições do almoço e do jantar. E a casca de mexerica, eu tô até a minha ali, que eu sempre, quando eu descasco a pocã, eu já lavo, né? Antes de descascar, já descascou, fatia e deixa para secar. E a semente também é muito importante, porque você pode triturar a semente e fazer um chá dessa semente para aquelas situações de rinorreia. E o corpo, como é que a gente vai fazer com o nosso corpo? Pela manhã, eu já fiz minha caminhada matinal, saí, uma caminhada leve, sem precisar de ficar exagerando, caminhar rápido. Eu já dei uma suada, apesar que não foi tão rápida, mas sorrir, é importante sorrir, se alegrar, não é aquela alegria genuína do verão, mas esse sol da manhã circular, ver pessoas, cumprimentar, isso é muito importante para que não fique essa introspecção muito exacerbada, mas dar uma circulada, pegar um sol de manhã, dormir cedo, né? Um comportamento também, eu acho que ainda vai falar aqui no próximo slide e observar sempre o muco. O muco é um sinal de que temos a presença de uma fragilidade do baço. E essa fragilidade do baço pode levar à fragilidade do pulmão e à fragilidade do rim. E aí, os alimentos que devemos evitar, os lácteos, os farináceos e os alimentos muito doces. E os hábitos energéticos, né? Aqui é o próximo slide que eu falei. Dormir cedo, levantar um pouco mais tarde? Pode, não tem problema. Mas o pouco mais tarde é assim, 6:30, para não perder o horário do ticum, né? Quem está acostumado a acordar às 5 horas da manhã, pode acordar às 6, não tem problema. Mas pode, se permita dormir um pouco mais, se permita recolher. Eu tenho dormido bem melhor, porque eu tenho respeitado esse recolhimento. E respeitar esse recolhimento favorece. Ontem, por exemplo, eu deitei às 21h30 e acordei hoje 6 horas. Então, deu uma descansada um pouco maior. Evitar a exposição ao frio intenso, né? Então, esse agasalho, principalmente nas janelas aqui, ó, janela Porta do Céu, o que é o Bexiga 10, o Bexiga 20, o Bexiga 12, o Bexiga o vesícula biliar 12, vesícula biliar 20, eu acho que eu falei todos, bexiga 10, bexiga 12. São esses aí que são os pontos que o vento entra, causando as torções, as travas aqui no pescoço, as rinorreias. Então, todo esse frio que pode penetrar por essa região aqui, o que salva é aquele cachecolzinho ou blusas de gola alta. Proteger a lombar, não somente com roupas, mas também com a prática do ticum. Acredito que todos vocês que estão aqui conhecem o ticum do rim. Quem não conhece, é importante realizar, até no canal aqui que vai estar disponível essa aula, tem a prática do ticum do rim. E nós também, no programa do Ticum 365, estamos fazendo as 9 dobras ao vivo, porque protege as nossas articulações. E o ticum que é realizado, o convite, é um ticum leve, sem muito desgaste de energia. Quando nós convidamos para meditação, tem um ticum que é o Zanzuan. Eu não recomendo fazer ele de forma exaustiva, sempre com moderação. E a oração, porque às vezes a oração ela é um convite a esse recolhimento. Às vezes a pessoa tem dificuldade para poder fazer a meditação e às vezes coloca uma meditação guiada, sendo que ela mesma pode se guiar através desse movimento inicial que é a oração. Evitar desgastes sexuais e mentais, lembrando que a energia reprodutiva ela está diretamente ligada ao rim, então a prática excessiva sexual, ela vai fazer com que ocorra um desgaste do rim e
o excesso mental também, que vai consumir essa essência, essa base da nossa vitalidade e fazer com que a gente tenha esse desgaste também da energia. O cultivo da respiração profunda, fazendo com que a nossa consciência vá para o dantian inferior, que é o campo de cinábrio aqui, onde que armazena a essência, esse grande reservatório. A consciência ela vai conectar com essa base e vai fazendo com que esse recolhimento e esse armazenamento seja intensificado. Então, quando fizer o Qigong estático, que é a prática do Qigong estático, é isso, é convidar o recolhimento e a conservação e a conexão da mente com o dantian inferior, com esse campo de cinábrio, para poder fazer a conservação da essência ainda maior. Essa é uma grande nutrição. E aí as práticas de sugestão de cardápio, que é bem simples, né? Um mingau de arroz com gergelim preto, uma maçã cozida, um arroz integral, feijão preto, abóbora assada com alho, couve refogada e o chá de casca de laranja ou a casca de mexerica também é muito boa. E no jantar, uma sopa de lentilha com gengibre e cenoura. Lembrando que nos intervalos entre café da manhã e almoço, vocês podem também, no e-book, no A Sua Natureza, tem sugestões lá. E entre almoço e jantar também tem as sugestões que vocês podem olhar nesse e-book. E os três pilares. Nutrir o rim. Essa já é o convite a partir de hoje. Olhou para o outono, viu que teve o desgaste, lembra de restaurar o seu baço. Ah, Vanessa, eu estou ainda comendo muito doce, estou usando laticínios. Então, olha para o seu baço, porque senão vai ter um outono desculpa, vai ter um inverno que vai passar dificuldades e aí depois entra na primavera com mais dificuldade. E proteger a nossa essência com os hábitos saudáveis. Então, aqui agora nós vamos falar dos presentes, que é o e-book. E o e-book, ele é um e-book que a gente construiu já há um tempo através do nosso conhecimento que eu comecei a praticar para mim e eu fui vendo que determinados alimentos favoreciam a minha natureza yin. Eu tenho uma natureza mais fria, que eu tenho os pés frios, uma digestão mais lenta, dificuldade de me aquecer com as blusas, sou mais introspectiva, falo mais manso, e essas características eu preciso de tonificar e favorecer minha energia corporal mais yang. Então, eu utilizo alimentos mais yangs, e o e-book A Sua Natureza foi construído a partir disso. E eu tenho aqui alunos que têm uma característica mais quente, que já são mais extrovertidos, já às vezes tem até característica de ter insônia, são mais calorentos, fala mais alto, estatura óssea mais larga e precisam de um resfriamento. Lembrando que alimentos frios, eles não são indicados para ninguém. Mas só que às vezes a gente precisa de dar um tom uma natureza fresca para poder favorecer que você reequilibre a sua natureza interna. Então, o e-book ele fala muito disso, fala dos outros alimentos que a gente traz. Eu gostei muito da construção dele e nós vamos passar para vocês que estão aqui, quem que assistiu a aula pode me chamar, que eu vou passar no privado, a gente vai conversar e eu vou explicar como que funciona. E a oportunidade também, eu não sei quais são os alunos que nós temos aqui, que eu sei que a maioria são alunos do Ticum, mas é um convite a praticar o Ticum por 30 dias, para quem não conhece o programa e queira fortalecer os três tesouros conosco. A gente está abrindo a oportunidade de uma mensalidade para essas pessoas. Então, quem faz parte do grupo Praticar Saúde 2025 outono, eu vou colocar essa aula lá para vocês, então vocês têm essa oportunidade por participar por 30 dias a contar de sexta-feira. Então, essa promoção é só quem fechar até amanhã, porque sexta-feira nós já abrimos a turmas com a nova prática corporal, que é o Patuandim, e vamos fazer todos esses 30 dias voltados para o inverno, para a conservação da energia. Então, não apenas participar das aulas ao vivo, de segunda a sexta-feira, mas também participar das aulas de tira dúvida, participar das aulas de dietética que vamos ter ao longo desses 30 dias por apenas R$ 49,90. Então, é muito conteúdo e a gente está disponibilizando essa oportunidade
para quem quiser participar, tá? Então, quem quiser participar, me chama aqui no privado, já tem meu contato pelo grupo lá, Praticar Saúde, e vocês vão poder ter esses benefícios também que os alunos da família têm através da prática diária do Ticum. Então é isso, deixa eu interromper a apresentação e vocês agora, microfones abertos. Pronto. Rita, Ô, Graças. Vanessa, Ô, desculpa. Não vou falar. É fora do 365? É outro horário? Como é que é? Não, de 7 às 8. Eu falei errado? Não, eu estou querendo saber assim, porque a gente já está nesse. Aí você está É. propondo um outro projeto, não é Não, isso? não. É vocês, igual vocês já fazem parte da família. Sim, Você é família Ticum. Então, sim. essa proposta não é para você. Ah, É para mim eu para tinha que comprar. porque eu todo mês, na verdade, toda estação, Rita, eu vou abrir a oportunidade para a pessoa conhecer o programa. Igual, por exemplo, no inverno agora, a pessoa fala assim: ah, mas eu não vou comprar o curso todo, mas eu gostei dessa proposta do inverno. Então, a intenção é que estejamos abertos para quem quer cuidar da sua saúde de uma forma, às vezes, ao invés de eu pagar o programa completo eu tenho a oportunidade de fazer 30 dias. E uma outra coisa que eu vou conversar no privado também, mas aqui é bom que já fica esclarecido, é a pessoa que gostar do programa, fala assim, nossa, gostei demais. Eu quero então pegar o programa completo. Esse valor que ela investiu dos 30 dias, eu vou descontar no programa completo anual, porque às vezes ela fala assim, nossa, eu tenho a disponibilidade, quero participar, como vocês participam, né? Integral, de segunda a sexta, a pessoa vai ter a oportunidade também de participar. Mas esse eu abri, porque às vezes a pessoa ela quer fazer ela não conhece, e aí eu abro a oportunidade para ela conhecer e dou essa aula gratuita da dietética, às vezes abro uma aula experimental, nós temos essa possibilidade também da pessoa fazer uma aula experimental, é gratuito, mas para ela fazer continuamente, ver os benefícios, porque em uma aula, quando vocês fizeram lá no dia 2 de setembro, vocês não tiveram benefício nessa uma aula, mas ao longo do processo vocês foram vendo, né? Sim, entendi. E aí agora tá como a aula tá aberta e aí se vocês quiserem falar desses benefícios que vocês tiveram ao longo desses meses aí, que nós já vamos Fa- completar bem, Fala né? fala do e-book aí, como é que é? Ele é PDF? Ah, não, e-book é ouvir, né? O e-book é o PDF. Ah, Ele tá em PDF, vocês podem pegar ele na primeira aula de dietética, quando vocês estiveram lá na plataforma. E para quem participar da aula aqui, ver a aula e me chamar no privado, falar assim, eu quero, eu participo do grupo eu assisti a aula e eu quero o e-book. Aí a pessoa vai me chamar no privado e eu vou disponibilizar um link do Drive para de ela, acesso. para poder facilitar. Porque se eu mando pelo WhatsApp, o e-book ele é muito pesado, então eu mando o link do arquivo para ela acessar e aí ela pode baixar na casa dela, lá no computador. Sim. Pode falar, Graça. Eu só queria dizer uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando dos casos pós-outono, né? E tudo aquilo que você mencionou, pessoas que adoeceram muito no outono com resfriado, gripe, crise de cansaço, todos aqueles sintomas, não, eu achei interessante que isso acontece, você disse, pode acontecer pós-outono. Mas eu passei bem o outono, porque tudo isso eu passei antes, entendeu? Uhum. Então, assim, todos os exemplos que você estava dando dos adoecimentos, você lembra porque eu conversei com você, contei toda aquela situação, eh, tudo aquilo que me aconteceu também por causa daquele
susto, aquele medo, tudo que foi gerando, né? Eu acho, com certeza, né? Foi ajudado pela frequência, né, eu acho, do É, Ticum e de os procurar ajuda e alimentação também, que eu procurei evitar várias coisas. O resfriado, o Graça, muita gente pensa que associa diretamente ao pulmão. O resfriado, ele, o primeiro órgão que a gente deve pensar para um resfriado e para o início de um processo de adoecimento é o baço, porque ele que é o responsável, ele é o oficial que armazena toda a nossa energia e ele fabrica o nosso ti defensivo. Aí, quando ele passa para o pulmão, ele fabrica não, né? Ele dá matéria-prima para o pulmão fazer o ti defensivo. E aí você saiu de um processo primavera, verão, que não ficou bem regulado, e eu falo porque eu no Natal, por exemplo, eu percebi, a gente, cada estação a gente vai percebendo como que eu debilitei a minha saúde alimentando mal no Natal. Foi aqueles 5 dias, né? Os famosos 7 dias, na verdade. Eu não respeitei. E aí chegou, eu acho que foram 11 dias, porque eu lembro que dia 6 de janeiro eu fui numa festa e eu ainda petisquei errado, ainda comi errado. Então, na hora que eu vi, meu corpo manifestou de alguma forma. Não foi pelos resfriados, pelas questões pulmonares, mas a gente tem que observar que aí tem a característica individual de cada um, né? Aí vem a individualidade. O contexto que nós trazemos aqui é o contexto de toda a natureza, de todo o organismo que tem tendência a acontecer. Mas com a individualidade, com a particularidade, igual isso acontece comigo na primavera, porque eu tinha muitas questões ali relacionadas ao inverno e eu não cuidava, eu queria emagrecer, correr, é, fazer tudo o contrário que eu falei aqui. Eu participava de provas, treinava para meia maratona, tanto que a meia maratona do Rio de Janeiro, que é em junho e julho, eu não treino mais. Eu quero eu quero ainda correr uma meia maratona, mas só que eu vou correr uma meia maratona numa época em que me favorece o treino. Ou que eu possa treinar ao longo de um ano, mas que no inverno eu tiro o pé. E depois que eu passei a respeitar isso, eu não adoeço mais com tanta frequência. Mas eu vejo que a minha maior fraqueza, e o ano passado eu ainda adoeci, eu tive 2 crises de rinocinusite e que em uma delas eu perdi a voz, eu fiquei afônica. Isso foi antes do ticum. Então, assim, se esse ano que eu tô dando ticum, eu não me cuidar, eu vou ficar afônica, eu não consigo dar aula para vocês. Mas minha sazonalidade desse processo é agora no final, né? Do inverno para a primavera. Então, eu já tenho que entrar com um cuidado muito grande, porque senão meu rim vai só sucateando e eu chego no final do inverno para o início da primavera adoecida. E aí, a mesma coisa, a sua individualidade, volta lá para a primavera da primavera para o verão, para você observar e se atentar com essas características do que tem a sua individualidade energética, a sua individualidade emocional, para você lidar com isso de uma forma mais tranquila. Agora, como se diz, o seu é a próxima estação, né? Só o ano que vem. Eu tenho uma boa notícia que a última terapia que eu fiz com a terapeuta que eu tá me acompanhando aqui, ela me falou, que o baço ela já consegui é, melhorar o baço. Assim, todos aqueles sintomas que eu tinha, aí eu entendo agora por quê, porque agora eu estou no fígado. Mas assim, reforçando mais as terapias para o fígado, mas o baço que eu já superei aquele de como eu cheguei no início daquela crise, sabe? Aham. Fiquei muito É feliz. isso. É isso aí. E lembrando que por mais que nós temos a sazonalidade das estações, nós temos esse conjunto todo ali ocorrendo naquela estação, baço, baço, pulmão, rim, coração.
tudo ali, fígado, tudo junto e misturado, porque é um grande império, né? Eu vou até fazer uma publicação sobre isso. O império e cada papel ali, o fígado sendo o general, o imperador o coração, os dois oficiais baço e rim, e o pulmão como, não, o pulmão como ministro, né? O pulmão como ministro. Muito legal. Mais algumas perguntas ou observações? São muito importantes. Nós temos mais 2 minutinhos. Silvana, Dani, Alice chegou no finalzinho. Pode falar, Sil. Eu vou falar aqui rapidamente, que o tempo está curto, né? Não, pode falar. Mas eu queria só dar um depoimento que, desde que, eu acho que já tem um ano que a gente está junto, um pouco mais, né? Que esse tratamento na medicina chinesa cria uma consciência na gente do que é certo e errado. A gente dá os deslizes de vez em quando. Eu até recentemente eu viajei, eu percebi isso. Eu fui num lugar que era comida à vontade, tudo doce, salgados, e acabei exagerando. Só que durante meu período lá eu percebi, falei, não, está me fazendo mal. Eu estou percebendo no meu corpo. Não vou comer isso mais. Tipo, os laticínios, né? Que aqui em Minas tem muito, né? Queijos variados e tudo mais. Eu falei, vou moderar, porque eu sei que isso me faz mal. E eu percebo no meu corpo agora. A gente tem essa percepção, né? Com o tratamento ao longo desse tempo todo, a gente com o Ticum também. E mais uma coisa também que eu queria falar, para elucidar o que você falou hoje sobre o rim, sobre a emoção medo, né? Eu vi uma reportagem falando sobre as pessoas que vivem em guerra, que isso cria uma doença mental, né? As pessoas que vivem em guerra. Então, eu pensei que casou com o que você falou. O medo causa doenças mentais, né? É aquilo que é o rim é prejudicado e acaba prejudicando lá na frente. A gente tomar muito cuidado. E eu fico muito feliz com a evolução, né, Sil? Esse autoconhecimento que a medicina chinesa proporciona e dá um depoimento também que é por graças a Silvana que vocês estão aqui na aula de dietética, tá? É, eu Né? pedi muito mesmo. Eu gosto muito dessa área da medicina chinesa, da dietética. A gente, ao longo dessa construção, nós estamos crescendo juntos, eu falo isso muito para os alunos, é uma construção coletiva, porque é um desafio, né? A ideia inicial do Ticum era trazer só o e-book, a sua natureza, que é esse e-book que eu estou disponibilizando para os participantes. E aí ficou pequeno, né? Falei assim, mas tá pouco, vamos. E aí o convite para mim também, para crescer, para trazer para vocês essa base de sustentação, porque o Hipócrates, quando ele teve lá a medicina, a base da medicina moderna, ele fala de que o nosso alimento deve ser o nosso medicamento, é de Hipócrates. E hoje a gente não faz isso. Na medicina moderna, a gente não é de fazer isso, né? Então, é muito ruim, né? A gente vê que a medicina moderna, ela fugiu mais para a farmacêutica e perdeu as suas origens, a sua base, que era muito similar na medicina chinesa. A Silvana caiu, eu queria agradecer ela pelo depoimento. Pessoal, então, acho que agora a gente encerra, né, essa parte. Eu vou deixar essa aula disponível para o grupo, na plataforma também. E a gente vai se encontrar amanhã cedo. E as oportunidades, se vocês quiserem compartilhar o link, eu vou colocar o link da aula no grupo do VIP, lá dos alunos do Ticum. Aí vocês podem compartilhar e falar com as pessoas, olha, uma oportunidade de vocês conhecerem um programa, bom? Então, beijo grande, gratidão e excelente quarta-feira para todos nós. Com Deus. Igualmente. Tchau, Tchau. tchau.